Era o dia da tão esperada viagem de cruzeiro. Depois de anos sem sair muito de casa, eu estava empolgada com a ideia de finalmente descansar e viver momentos especiais ao lado do meu filho e da minha nora. Já estava pronta, com protetor solar no rosto, meu maiô florido favorito e a bolsa de palha nas mãos, quando o celular vibrou. Era uma mensagem do meu filho. Decidimos que você não vai conosco no cruzeiro. Preferimos ir apenas em família. Naquele instante, tudo parou. O coração disparou e minhas mãos começaram a tremer. Aquela viagem que eu tanto sonhei fazer ao lado deles deixou de existir em uma única mensagem. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Lembro exatamente do dia em que tudo desmoronou. Estava em pé no meio da sala, com a mala pronta ao lado da porta e o coração acelerado de empolgação. Seria minha primeira viagem em anos. Um cruzeiro para o qual eu havia contribuído financeiramente, claro, como sempre fazia quando se tratava do meu filho André e sua esposa Vanessa. O celular vibrou no meu bolso. Mensagem de André. Mãe, houve uma mudança de planos. Não vai dar para você vir conosco no cruzeiro. Vanessa prefere que seja só a família de verdade. Rele aquela mensagem várias vezes. Família de verdade. Como se eu, que dei à luz e criei aquele homem sozinha durante 28 anos, não fosse família suficiente. O pior não foi o descaso e o abandono. Foi saber que horas antes eu tinha acabado de pagar a última parcela da casa deles, com meu nome ainda na escritura. Sentei no sofá, ainda segurando o celular, tentando não chorar. Não era a primeira rejeição do meu filho. Desde que André conheceu Vanessa, fui sendo afastada aos poucos. Primeiro eram os jantares de domingo que ficaram mais raros. Depois, os comentários de como eu falava alto demais ou como minhas opiniões eram antiquadas. Em seguida, vieram os convites para eventos importantes que nunca chegavam, o chá de bebê da minha neta, a comemoração de aniversário de casamento. Mas ainda assim, continuei ajudando. Quando faltou dinheiro para a reforma da cozinha, fui eu quem complementou. Quando o carro quebrou, fui eu quem emprestou o meu. Quando precisaram de ajuda para pagar as prestações da casa durante a pandemia, fui eu quem transferiu o dinheiro sem perguntar quando devolveria. E agora, apenas um mês após ter pago a última parcela da hipoteca, eu não era família de verdade. Levantei do sofá com uma sensação estranha no peito. Não era mais dor ou decepção. Essas emoções eu já tinha sentido tantas vezes que haviam perdido a força. Era outra coisa, uma clareza cristalina, uma determinação que eu não sentia há anos. Fui até o meu escritório e abri a gaveta onde guardava os documentos importantes. Ali estava a pasta azul com todos os papéis da casa. A escritura com meu nome como proprietária principal. Os recibos de todas as transferências que fiz ao longo dos anos. Eu nunca havia transferido legalmente a propriedade para o nome deles, sempre adiando aquela conversa, porque André dizia: "Para quê, mãe? Somos família." Irônico como aquela palavra mudava de significado conforme a conveniência. Enquanto folheava aqueles documentos, lembrei da última vez que Vanessa me olhou com desdém quando sugeri fazer um almoço para comemorar o aniversário da minha neta. Ana tem uma rotina muito específica, Dona Clara. Talvez seja melhor esperar uma ocasião mais apropriada. A ocasião nunca chegou, claro. Fiquei sabendo da festinha através das fotos no Instagram, onde toda a família de Vanessa sorria em volta do bolo que eu nem sabia que existiria. Tomei uma decisão naquela noite. Não seria uma reação impulsiva nem um grito desesperado de atenção. Seria uma ação calculada, silenciosa e, acima de tudo, legal. Peguei o telefone e liguei para Marcelo, meu advogado há mais de uma década. Marcelo, preciso te ver amanhã. É sobre a casa do André. No dia seguinte, sentada no escritório de advocacia, expliquei a situação sem drama ou lágrimas. Marcelo ouviu tudo, folheou os documentos que eu havia levado e confirmou o que eu já sabia. Clara, legalmente a casa é sua. Você pode vendê-la a qualquer momento, sem precisar avisar a eles ou pedir permissão.
E quanto às coisas deles dentro da casa? Você pode dar um prazo razoável para retirarem os pertences pessoais. 30 dias é o padrão nesses casos. Saí do escritório com uma sensação estranha de poder. Não o poder destrutivo da vingança, mas o poder restaurador da justiça. Eu não queria machucá-los. Queria apenas que entendessem que ações têm consequências, que o amor não é um cheque em branco, que respeito é uma via de mão dupla. Naquela mesma tarde, liguei para uma corretora de imóveis discreta, daquelas que trabalham com clientes de alto padrão e não colocam placa na frente da casa. Expliquei que queria um processo rápido, com compradores sérios e dispostos a pagar à vista. A casa está em uma localização excelente, Clara. Não vai ser difícil encontrar interessados, especialmente se o preço for competitivo. Estabeleci um valor justo, nem abaixo nem muito acima do mercado. Não queria lucrar com aquilo, apenas recuperar o que era meu por direito e seguir em frente. A corretora garantiu que em 2 semanas teria uma proposta concreta. Enquanto isso, André e Vanessa já estavam no cruzeiro. As fotos começaram a aparecer nas redes sociais. Drinks coloridos no convés, jantares elegantes, sorrisos perfeitos para a câmera. E, para minha surpresa, descobri que estavam usando meu cartão de crédito que havia ficado cadastrado na reserva. Tratamentos de spa, excursões exclusivas, tudo sendo cobrado da minha conta. Foi a confirmação de que eu estava fazendo a coisa certa. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre o princípio, sobre respeito, sobre limites. Cancelei o cartão imediatamente e bloqueei o número deles no meu telefone. A partir daquele momento, qualquer comunicação seria através do meu advogado. 1 semana depois, a corretora me ligou animada. Clara, tenho um casal interessado. Eles querem fechar o negócio o quanto antes e podem pagar o valor integral. Assinei os papéis 2 dias depois. A venda foi concluída em tempo recorde. O dinheiro foi transferido para minha conta e as chaves entregues aos novos proprietários com a instrução de que poderiam tomar posse assim que quisessem. Marquei a data para o dia exato em que André e Vanessa retornariam do cruzeiro. Deixei uma carta na porta, impressa em papel timbrado do meu advogado. Esta propriedade foi legalmente vendida. Seus pertences pessoais estão armazenados em um depósito cujo endereço vocês podem obter entrando em contato com o escritório do Dr. Marcelo Alves. Vocês têm 30 dias para retirar seus bens. Todas as comunicações devem ser feitas através do advogado. E então, pela primeira vez em anos, fiz algo apenas para mim. Aluguei um apartamento pequeno à beira-mar, onde o único som que me acordaria seria o das ondas quebrando na areia. Onde ninguém me diria que eu falo alto demais, que minhas opiniões são antiquadas ou que não sou família de verdade. Enquanto dirigia para meu novo lar, senti algo que há muito não experimentava: liberdade. Não a liberdade de quem foge, mas a de quem finalmente compreende seu próprio valor. Na manhã seguinte, acordei com o som do mar batendo na praia. Meu novo apartamento era simples, mas a vista compensava qualquer luxo que eu pudesse ter deixado para trás. Preparei um café, sentei na pequena varanda e permiti-me sorrir pela primeira vez em dias. Meu telefone estava silencioso. Eu o havia desligado na noite anterior, sabendo que quando André e Vanessa chegassem à antiga casa e encontrassem a notificação na porta, haveria uma tempestade de ligações. Não estava pronta para isso ainda. Precisava daquele momento de paz, daquela pequena bolha de tranquilidade que eu havia criado para mim mesma. Por volta das 10 da manhã, liguei o celular apenas para verificar se Marcelo, meu advogado, havia tentado contato. Como esperado, havia dezenas de chamadas perdidas de André e Vanessa, mensagens de voz, textos longos alternando entre súplicas e acusações. Ignorei todos e liguei apenas para Marcelo. Bom dia, Clara. Como suspeitávamos, eles já entraram em contato. Estão bastante alterados. Imagino que sim. O que disseram? Basicamente que você não tinha o direito de fazer isso, que aquela era a casa deles, que não tem para onde ir. André mencionou que pagaram várias prestações ao longo dos anos. Senti uma pontada de culpa, mas logo a afastei.
Era verdade que eles haviam pago algumas prestações, mas eu havia coberto a maior parte. Além disso, todos os impostos dos últimos 3 anos saíram da minha conta. O que você respondeu, Marcelo? Exatamente o que combinamos. Que a propriedade estava legalmente em seu nome, que a venda foi realizada dentro de todos os parâmetros legais e que eles têm 30 dias para retirar os pertences do depósito. Também informei que você não deseja contato direto e que toda a comunicação deve ser feita através do meu escritório. Obrigada, Marcelo. Você acha que eles vão tentar algo legal contra mim? Podem tentar, mas não tem base. A escritura estava em seu nome, você nunca assinou qualquer documento transferindo a propriedade ou mesmo prometendo fazê-lo. Legalmente, você está protegida. Depois da ligação, voltei para a varanda com uma xícara de chá. Não sentia alegria pela situação, apenas uma estranha sensação de justiça sendo feita. Durante anos, havia sido a pessoa a quem eles recorriam quando precisavam de dinheiro, mas nunca quando queriam companhia. A pessoa boa o suficiente para assinar como fiadora, mas não para participar do chá de bebê da própria neta. Ao meio-dia, recebi uma notificação no meu celular. Vanessa havia postado nos stories do Instagram. Algumas pessoas nunca superam que seus filhos cresçam e façam a própria família. Algumas sogras são tóxicas e controladores, mesmo que finjam ajudar. Cuidado com presentes que têm correntes invisíveis. Ri sozinha. Era tão típico dela transformar a situação para fazer-se de vítima. Não respondi, nem publicamente, nem em privado. O silêncio seria minha única resposta daqui para frente. À tarde, minha irmã Cecília ligou. Não me surpreendi quando ela começou o discurso que eu já esperava. Clara, você enlouqueceu? O André me ligou chorando. Como você pôde vender a casa deles? A casa não era deles, Cecília. Era minha. Meu nome na escritura, minhas parcelas pagas mensalmente. Mas é seu filho. Vocês são família. Respirei fundo antes de responder. Família. Essa palavra tem sido usada contra mim por anos. Quando precisam de dinheiro, somos família. Quando querem que eu fique com a Ana para eles saírem, somos família. Mas quando chega a hora de me incluir em um cruzeiro, de repente eu não sou família de verdade. Do que você está falando? Expliquei sobre a mensagem, sobre como fui excluída da viagem no último minuto, sobre como depois descobri que continuaram usando meu cartão para pagar por luxos no navio. Ainda assim, Clara. Vender a casa? Não é um pouco extremo? Sabe o que é extremo, Cecília? Eu pagar a hipoteca da casa por 5 anos e um mês depois ser informada de que não sou família de verdade. Isso é extremo. O que fiz foi apenas exercer meu direito legal sobre uma propriedade que é minha. Cecília ficou em silêncio por alguns segundos. Ela sempre foi mais conciliadora, sempre acreditou que família deve perdoar tudo. Mas ela não estava no meu lugar. Não viveu anos de pequenas rejeições, de comentários maldosos disfarçados de brincadeiras, de ser lembrada apenas quando era conveniente. E onde eles vão morar agora? Eles são adultos, Cecília. Têm empregos, têm economias, vão encontrar um lugar para alugar, como qualquer outro casal. E talvez, apenas talvez, aprendam que tratar pessoas como objetos descartáveis tem consequências. Após desligar, voltei a sentir aquela pontada de culpa. André era meu filho, afinal. Eu o amava, apesar de tudo. Mas às vezes, o amor precisa ter limites claros para não se transformar em abuso. Às vezes, precisamos fazer com que as pessoas entendam que não estamos dispostos a ser usados indefinidamente. No fim da tarde, recebi um e-mail de Marcelo. André havia solicitado uma reunião para discutir a situação. Concordei, mas com uma condição. Seria apenas com André, sem Vanessa, e no escritório do advogado, não em um lugar privado onde poderiam tentar me manipular emocionalmente. A reunião foi marcada para o dia seguinte, às 10 da manhã. Passei a noite preparando-me emocionalmente, repassando mentalmente todos os momentos em que me senti excluída, desrespeitada, usada.
não como uma forma de alimentar o ressentimento, mas para fortalecer minha resolução, para lembrar-me do motivo pelo qual eu havia tomado uma atitude tão drástica. Na manhã seguinte, vesti-me com cuidado. Escolhi uma blusa azul clara que sempre me deu confiança, coloquei um batom suave e prendi o cabelo em um coque baixo. Queria parecer serena, no controle, não uma mulher movida pela raiva ou pelo desespero. Cheguei ao escritório de Marcelo 10 minutos antes do horário marcado. Ele me recebeu com um sorriso gentil e me conduziu à sala de reuniões, onde aguardamos por André. Quando meu filho entrou, pude ver que ele não tinha dormido bem. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e ele parecia ter envelhecido anos em apenas alguns dias. "Mãe", ele começou, sentando-se à minha frente. "Por que você fez isso conosco?" Pela primeira vez em muito tempo, não senti a necessidade de justificar minhas ações ou de me desculpar. Apenas respondi com calma. "Não fiz nada contra vocês, André. Apenas exerci meu direito sobre uma propriedade que é legalmente minha. Mas é a nossa casa. Vivemos lá há 5 anos." Sim, viveram. Em uma casa que estava no meu nome, cujas prestações eu paguei em sua maioria, cujos impostos saíram da minha aposentadoria nos últimos 3 anos. André passou a mão pelo cabelo, visivelmente frustrado. "Nós íamos te pagar de volta. Sempre dissemos isso." "Quando, André? Quando vocês têm dinheiro para cruzeiros e tratamentos de spa, mas nunca para me ressarcir? Quando vocês me dizem que não sou família de verdade?" Seus olhos se arregalaram ao ouvir suas próprias palavras jogadas de volta. Aquilo foi um mal-entendido. Vanessa estava estressada com os preparativos da viagem e... "Pare", interrompi. "Não estamos aqui para discutir justificativas. Estamos aqui para definir os próximos passos. Seus pertences estão seguros no depósito. Vocês têm 30 dias para retirá-los. Se precisarem de mais tempo, podem solicitar ao Marcelo." "E onde vamos morar? Você pensou nisso?" "Da mesma forma que eu pensei em onde ficaria quando fui deixada no porto, enquanto vocês partiam em um cruzeiro que eu ajudei a pagar. Vocês são adultos, têm empregos, encontrarão um lugar para alugar enquanto se reorganizam." A reunião durou menos de 20 minutos. No final, André parecia derrotado, mas eu me sentia mais leve. Não havia gritado, não havia chorado, apenas havia mantido minha posição com firmeza e clareza. Ao sair do escritório, sabia que aquele era apenas o primeiro passo em minha jornada de autodescoberta e valorização. 3 dias se passaram desde a reunião com André no escritório de Marcelo. Meu telefone continuava silencioso. Bloqueei temporariamente os números deles para preservar minha paz mental. Nesse pequeno período de silêncio, comecei a reorganizar minha vida no novo apartamento. Era um espaço modesto comparado à casa que vendi, mas tinha o essencial: um quarto confortável, uma pequena cozinha onde eu poderia preparar minhas refeições e aquela varanda com vista para o mar que rapidamente se tornou meu refúgio. Coloquei nas paredes apenas algumas fotos antigas, de quando André era criança, antes que o ressentimento e a manipulação entrassem em nossas vidas. Naquela manhã, enquanto tomava café, recebi uma ligação de Marcelo. "Clara, bom dia. Temos uma situação que preciso te informar. André e Vanessa contrataram um advogado." Senti um aperto no estômago, mas mantive a calma. "E o que eles estão alegando?" "Estão tentando argumentar que existe um acordo verbal entre vocês, que você teria prometido transferir a propriedade para eles eventualmente. Também estão mencionando as parcelas que eles pagaram como prova de que tinham direito à casa." "Eles têm alguma chance de ganhar?" "Sinceramente, muito pequena. Acordos verbais são difíceis de provar, especialmente sem testemunhas, e o fato de eles terem contribuído com algumas parcelas não anula seu direito como proprietária legal." Respirei fundo, sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Uma batalha legal contra meu próprio filho. Mas também nunca imaginei que seria tratada como uma estranha pela família que tanto ajudei a construir. "O que devo fazer agora?"
Por enquanto, nada. Vou responder formalmente à notificação deles, reafirmando sua posição como proprietária legal. Se quiser, podemos propor um acordo para ressarcir as parcelas que eles comprovadamente pagaram, como um gesto de boa vontade, mas sem reconhecer qualquer direito deles sobre a propriedade. Concordei com o plano de Marcelo. Não queria o dinheiro deles. Nunca foi sobre isso. Era sobre respeito, sobre estabelecer limites, sobre mostrar que eu não era apenas um banco automático que podiam usar quando conveniente. Depois da ligação, decidi que precisava sair um pouco. O apartamento, por mais aconchegante que fosse, começava a parecer uma prisão com tantos pensamentos pesados. Vesti uma roupa leve, peguei minha bolsa e desci para caminhar na praia. O contato da areia nos meus pés descalços trouxe uma sensação de liberdade que há muito não experimentava. Caminhei pela orla, observando as famílias que aproveitavam o dia ensolarado, crianças construindo castelos de areia, idosos sentados em cadeiras de praia conversando tranquilamente, pessoas vivendo suas vidas sem os dramas que eu enfrentava. Foi durante essa caminhada que percebi algo. Por anos, havia definido minha existência em função de André e sua família. Minhas decisões, meu tempo, meu dinheiro, tudo girava em torno deles. E quando decidi colocar limites, quando comecei a priorizar minhas próprias necessidades, fui tratada como uma vilã. Parei por um momento, olhando para o horizonte onde o céu encontrava o mar. Tinha 58 anos. Ainda era jovem o suficiente para recomeçar, para construir uma vida que não fosse definida pela ingratidão de terceiros, mesmo que esses terceiros incluíssem meu único filho. Voltei para o apartamento com uma nova resolução. Se André e Vanessa queriam uma batalha legal, teriam. Não por rancor ou vingança, mas porque era hora de estabelecer com clareza que eu também merecia respeito. Naquela tarde, recebi um e-mail de uma conta que não reconheci imediatamente. O assunto dizia: "Por favor, leia. Ana sente sua falta." Ana era minha neta, a pequena de 5 anos que eu raramente conseguia ver sem a supervisão constante de Vanessa. Abri o e-mail com o coração acelerado. Era da mãe de Vanessa, Helena. "Clara, sei que não somos próximas, mas estou escrevendo porque estou preocupada com a situação. André e Vanessa estão morando temporariamente em nosso apartamento e Ana não para de perguntar por você. Ela sente sua falta. Independentemente dos problemas entre vocês adultos, acho que uma criança não deveria ser privada da avó, Helena." Reli o e-mail várias vezes, sentindo lágrimas se formarem nos meus olhos. Ana. Minha pequena Ana, que sempre corria para meus braços nas raras vezes que nos víamos, que adorava os biscoitos de chocolate que eu preparava especialmente para ela, que me desenhava cartões com corações coloridos. Respondi ao e-mail com cuidado. "Helena, obrigada por se preocupar com Ana. Ela também faz muita falta para mim. Nunca foi minha intenção afastar-me dela. Se André e Vanessa permitirem, adoraria vê-la. Talvez você pudesse trazê-la para passar uma tarde comigo? Clara." A resposta veio rapidamente. "Vou conversar com eles. Não prometo nada, mas farei o possível." Fechei o computador com um misto de esperança e apreensão. Helena sempre me pareceu uma mulher sensata, diferente da filha. Se alguém pudesse mediar essa situação, pelo menos no que dizia respeito a Ana, seria ela. Na manhã seguinte, fui até o mercado local para comprar alguns mantimentos. Enquanto estava na fila do caixa, senti um toque no meu ombro. Virei-me e vi Regina, uma antiga amiga que não encontrava há meses. "Clara, quanto tempo? Soube que você se mudou para cá." Sorri, genuinamente feliz por ver um rosto amigo. "Sim, há alguns dias. Estou recomeçando, digamos assim." Regina me observou com atenção. "Você parece diferente, mais leve, apesar de tudo." É um bom resumo de como me sinto. Diferentes, apesar de tudo. Aceitei o convite de Regina para um café depois das compras. Sentadas na pequena cafeteria à beira-mar, contei a ela uma versão resumida dos acontecimentos recentes. "Sabe," ela disse após ouvir tudo,
Sempre achei que você dava demais ao André e à Vanessa, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Você estava sempre disponível, sempre disposta a ajudar, sempre colocando as necessidades deles acima das suas. Era minha família. Achei que era o certo a fazer. Família é importante, mas tem que haver reciprocidade, respeito mútuo. Caso contrário, não é uma relação saudável. É exploração. As palavras de Regina ficaram comigo pelo resto do dia. Exploração. Era uma palavra forte, mas que definia com precisão o que eu havia vivido nos últimos anos. Fui explorada emocionalmente, financeiramente, tratada como um recurso e não como uma pessoa com sentimentos e necessidades próprias. À noite, recebi outra mensagem de Helena. Ela havia conversado com André e Vanessa. Eles permitiriam que Ana me visitasse, mas com condições. Seria uma visita supervisionada, de apenas 2 horas, e Helena teria que estar presente o tempo todo. A princípio, senti-me indignada com tantas restrições. Que tipo de perigo eles imaginavam que eu representaria para minha própria neta? Mas depois de refletir, decidi aceitar. 2 horas com Ana, mesmo com supervisão, era melhor que nada. Marcamos para o domingo seguinte. Passei os dias anteriores preparando tudo. Comprei os ingredientes para fazer os biscoitos de chocolate que Ana tanto adorava. Separei alguns livros infantis que sabia que ela gostaria e até mesmo arrumei um pequeno espaço na varanda onde poderíamos observar o mar juntas. Quando o domingo chegou, acordei cedo, ansiosa e nervosa ao mesmo tempo. Arrumei o apartamento, fiz os biscoitos e esperei. Às 14 horas em ponto, a campainha tocou. Helena estava lá, segurando a mão de Ana. Minha neta, ao me ver, abriu um sorriso radiante que aqueceu meu coração. "Vovó!" ela gritou, soltando-se da mão de Helena e correndo para me abraçar. Abaixei-me para recebê-la nos braços, sentindo o perfume de shampoo infantil nos seus cabelos, a maciez da sua pele contra a minha. Naquele momento, todo o ressentimento, toda a mágoa, pareceu momentaneamente se dissipar. "Oi, meu amor", sussurrei, segurando as lágrimas. "Que saudade eu estava de você." As 2 horas passaram como minutos. Ana me mostrou seus novos desenhos, contou histórias da escola, perguntou sobre o mar que se via da minha varanda, comemos biscoitos juntas, lemos histórias e até mesmo fizemos uma pequena caminhada na areia da praia em frente ao prédio. Helena se manteve discreta, observando de longe, dando-nos espaço para aquela reconexão tão necessária. Quando chegou a hora de partir, Ana me abraçou forte. "Vovó, por que você não vem morar com a gente na casa da vovó Helena? Lá tem espaço." A inocência da pergunta me pegou desprevenida. Como explicar a uma criança de 5 anos as complexidades das relações adultas, o ressentimento acumulado, as decisões difíceis que precisavam ser tomadas? "Vovó tem sua própria casinha agora, querida, mas podemos nos ver mais vezes, se seus pais permitirem." Ana assentiu, parecendo aceitar minha explicação simplificada. Enquanto ela se despedia, Helena se aproximou de mim. "Ela sentiu muito sua falta, Clara. Espero que possamos fazer isso regularmente, independentemente dos problemas entre você, André e Vanessa." Agradeci a Helena por sua atitude conciliadora e vi as duas partirem, sentindo uma mistura de alegria pelo reencontro e tristeza pela brevidade dele. Aquela noite, sentada na varanda, observando as estrelas sobre o mar, tomei uma decisão. Lutaria pelo direito legal à casa, não para punir André e Vanessa, mas porque era o justo. Porém, tentaria construir uma ponte para manter contato com Ana. Minha neta não tinha culpa dos erros dos adultos ao seu redor e merecia ter sua avó presente em sua vida. Uma semana após o encontro com Ana, recebi uma ligação de Marcelo. Ele parecia animado, o que era incomum para seu tom normalmente contido. "Clara, temos novidades. O advogado de André e Vanessa entrou em contato propondo um acordo." Sentei-me na beira da cama, surpresa com a mudança repentina. "Que tipo de acordo?"
Eles estão desistindo de contestar a venda da casa. Em troca, pedem que você devolva o valor das parcelas que eles comprovadamente pagaram, com correção monetária, claro. O que mudou? Da última vez que conversamos, eles estavam determinados a lutar pela propriedade. Marcelo fez uma pausa antes de responder. Aparentemente, encontraram alguns documentos que complicariam bastante o caso deles. Documentos? Que documentos? E-mails trocados entre eles, discutindo como poderiam eventualmente reivindicar a casa através de uso capião ou outro mecanismo legal, sem precisar esperar que você transferisse voluntariamente. Em um dos e-mails, Vanessa chega a mencionar explicitamente que vocês nunca tiveram um acordo verbal sobre a transferência da propriedade. Senti um peso no estômago. Não era apenas ingratidão ou descaso. Era um plano deliberado para tomar o que era meu por direito. Como esses e-mails vieram à tona? O advogado deles não entrou em detalhes, mas mencionou que eles perceberam que não teriam como sustentar a alegação de um acordo verbal diante dessa evidência. Presumo que alguém próximo a eles teve acesso a esses e-mails e os encaminhou para o advogado, talvez para evitar um processo longo e custoso que não teriam chance de ganhar. Fiquei em silêncio por alguns instantes, processando a informação. Uma parte de mim queria rejeitar o acordo, levar o caso até o fim, expor a tentativa de manipulação. Mas outra parte, talvez a mais sensata, sabia que aceitar o acordo seria o caminho mais rápido para encerrar aquele capítulo doloroso. O que você me aconselha, Marcelo? Legalmente, você tem todo o direito de rejeitar o acordo e seguir com o processo. Você ganharia, sem dúvida, considerando essas novas evidências. Mas isso significaria meses de batalha legal, custos emocionais e financeiros, e mais desgaste na sua relação com André. Olhei pela janela, observando o vai e vem das ondas. A maré baixava lentamente, deixando à mostra a areia molhada que refletia o sol da tarde. Quanto eles pagaram da casa, ao todo? Segundo os comprovantes que anexaram, aproximadamente 30% do valor total, considerando as parcelas que eles assumiram nos últimos 2 anos. Fiz um cálculo mental rápido. Era uma quantia considerável, mas não chegava nem perto do que eu havia investido naquela propriedade ao longo dos anos. Além disso, o dinheiro da venda me daria estabilidade financeira para reconstruir minha vida. Aceito o acordo, Marcelo. Não quero prolongar isso. Quero virar essa página. Tem certeza, Clara? Você não precisa decidir agora. Tenho. Devolva o valor das parcelas que eles pagaram com a correção monetária justa. Não quero dever nada a eles, nem que eles possam dizer que fiquei com o que não me pertencia. Após desligar, fiquei sentada na varanda por um longo tempo, observando o horizonte. Não era apenas sobre dinheiro ou propriedade. Era sobre dignidade, sobre conseguir olhar no espelho sem ver alguém que se rebaixou ao nível daqueles que a magoaram. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem de texto de Helena. Ana quer saber se pode te visitar no próximo domingo. É possível? Respondi imediatamente que sim. Aquela pequena mensagem trouxe um sorriso ao meu rosto pela primeira vez naquele dia. Enquanto o relacionamento com André e Vanessa se deteriorava em uma batalha legal fria, pelo menos o vínculo com minha neta permanecia intacto. Os dias seguintes foram de organização. Com a certeza de que o caso legal seria resolvido em breve, comecei a pensar no futuro. O dinheiro da venda da casa, mesmo após devolver a parte que cabia a André e Vanessa, me daria uma boa folga financeira. Poderia continuar no apartamento alugado à beira-mar ou talvez comprar um pequeno imóvel próprio. Poderia viajar, fazer cursos, dedicar-me a hobbies que sempre adiei em função das necessidades dos outros. Na sexta-feira, recebi um e-mail de Marcelo confirmando que o acordo havia sido formalizado. O dinheiro seria transferido para André e Vanessa na semana seguinte, e eles, em troca, assinariam um documento reconhecendo a legitimidade da venda e comprometendo-se a não mais contestá-la judicialmente. Caso encerrado, escreveu Marcelo. Parabéns por tomar a decisão mais sensata.
No domingo, Helena trouxe Ana como prometido. Desta vez, não impôs o limite de 2 horas, nem ficou supervisionando cada momento. Simplesmente deixou a menina comigo e disse que voltaria no final da tarde. Vanessa não sabe que estou deixando Ana sozinha com você, confessou antes de sair. Mas acho um absurdo essa tentativa de afastá-la da avó. Volto às 5. Passei um dia maravilhoso com Ana. Fizemos um piquenique na praia, coletamos conchas, construímos castelos de areia que a maré levou embora. Ela me contou sobre a escola, sobre seus amigos, sobre como estava sentindo falta da casa grande onde moravam antes. Agora estamos na casa da vovó Helena, mas é pequena e mamãe fica reclamando o tempo todo, disse Ana com a sinceridade brutal das crianças. E seu pai? O que ele diz? Papai fica muito quieto. Às vezes ele vai para o quarto e fecha a porta. Acho que ele chora, mas mamãe diz que homens não choram. Aquela revelação me atingiu como uma onda fria. Por mais magoada que estivesse, André continuava sendo meu filho. Imaginá-lo sofrendo silenciosamente me causou uma pontada de culpa. Quando Helena veio buscar Ana, perguntei se poderíamos conversar brevemente. Sentamos na varanda enquanto Ana terminava de juntar as conchas que havia coletado para levar para casa. Como eles estão realmente, Helena? Sendo sincera. Helena suspirou, parecendo pesar suas palavras. Não bem. A situação financeira está complicada. Vanessa perdeu o emprego há 2 meses, algo que ela vinha escondendo de todos, inclusive de você. Eles estavam contando com a casa como garantia para um empréstimo que ajudaria a passar por esse período difícil. Quando descobriram que a casa havia sido vendida, ela perdeu o emprego? André não mencionou nada sobre isso. Claro que não. Vanessa o proibiu de pedir ajuda a você. Dizia que vocês precisavam se emancipar, que era humilhante depender de você. Foi ela quem insistiu para que você não fosse ao cruzeiro, sabia? André estava relutante, mas ela o convenceu de que seria um momento importante para eles como casal, para fortalecer a relação que estava abalada com todas as dificuldades. Aquela informação mudava algumas coisas, mas não tudo. O fato de estarem passando por dificuldades explicava parte da situação, mas não justificava anos de pequenos desprezes, de me tratarem como um banco, não como família. Por que estou te contando isso? Continuou Helena. Não para fazer você sentir pena ou voltar atrás em suas decisões. O que você fez foi justo, considerando como foi tratada. Estou contando porque acho que você merece saber toda a história antes de decidir como seguir daqui para frente. Depois que Helena e Ana partiram, passei a noite refletindo sobre tudo o que tinha descoberto. A raiva e o ressentimento que eu vinha alimentando começavam a se misturar com uma compreensão mais complexa da situação. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Liguei para Marcelo. O acordo continua de pé, disse, mas quero fazer uma modificação. Além de devolver o valor das parcelas que eles pagaram, quero estabelecer um fundo educacional para a Ana. Um fundo educacional? Sim. Quero separar uma parte do dinheiro da venda da casa e colocá-lo em uma conta que só poderá ser acessada quando Ana completar 18 anos, exclusivamente para seus estudos. Não quero que André e Vanessa tenham acesso a esse dinheiro antes disso. Isso é possível, Clara. Podemos estruturar um fundo com essas condições. Quanto você quer destinar a esse fundo? Mencionei uma quantia que representava aproximadamente 20% do valor que recebi pela casa. Não era todo o dinheiro, pois eu precisava garantir minha própria estabilidade financeira, mas era o suficiente para garantir que Ana teria recursos para uma boa educação, independentemente da situação financeira de seus pais. Vou preparar os documentos, disse Marcelo. É um gesto nobre da sua parte, Clara. Não era nobreza, era amor. Por mais magoada que estivesse com André e Vanessa, não deixaria que minha neta sofresse as consequências de decisões erradas dos adultos ao seu redor. 3 dias depois, fui ao escritório de Marcelo para assinar toda a documentação. O acordo com André e Vanessa, a devolução do valor das parcelas e a criação do fundo educacional para Ana.
Quando terminei de assinar o último documento, senti como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. E agora? Perguntei a Marcelo. Agora você vive sua vida, Clara. Você fez o que era justo, protegeu seus interesses e ainda garantiu o futuro da sua neta. O resto depende deles. Ao sair do escritório, decidi fazer algo que não fazia há muito tempo. Fui até uma concessionária e comprei um carro pequeno, modesto, mas novo. Algo só meu, que me daria a liberdade de ir e vir, de explorar meu novo ambiente, de não depender de caronas ou transporte público. Enquanto assinava os papéis da compra, o vendedor perguntou: "É um presente para alguém da família?" Sorri, pensando em quantas vezes havia priorizado as necessidades dos outros antes das minhas próprias. Não. É um presente para mim mesma. Já passou da hora de me colocar em primeiro lugar. O novo carro me trouxe uma sensação de liberdade que eu havia esquecido. Nas semanas seguintes, explorei a região costeira, descobrindo pequenas praias escondidas, restaurantes à beira-mar com comida simples mas deliciosa, mercados locais onde comprava frutas frescas e peixe recém-pescado. Estava redescobrindo o prazer de viver no meu próprio ritmo, sem precisar consultar ninguém, sem ter que me adaptar às expectativas ou horários de outras pessoas. As visitas de Ana aos domingos se tornaram um ponto fixo na minha agenda. Helena continuava trazendo-a regularmente, às vezes ficando para um café, outras vezes deixando-a comigo por toda a tarde. Foi durante uma dessas visitas, cerca de um mês após a assinatura do acordo, que recebi a primeira ligação direta de André, desde que tudo começou. Estávamos na praia. Ana construindo um elaborado castelo de areia, enquanto eu a ajudava a decorá-lo com conchas, quando meu celular tocou. Ao ver o nome dele na tela, hesitei por um momento. "Pode atender, vovó", disse Ana, como se percebesse minha hesitação. "Eu cuido do castelo." Afastei-me alguns passos e atendi. "Oi, mãe." A voz de André soava diferente. Mais contida, mais madura, talvez. "Oi, André. Está tudo bem?" "Sim, eu... Sei que não deveria estar ligando diretamente. O acordo diz que toda comunicação deve ser feita através dos advogados, mas... Está tudo bem", interrompi. "O acordo legal já foi cumprido. Não precisamos mais intermediários." Houve um momento de silêncio, como se ele estivesse organizando os pensamentos. "Marcelo me contou sobre o fundo educacional que você criou para a Ana. É para o futuro dela, para garantir que ela tenha acesso a uma boa educação, independentemente do que aconteça." Foi muito generoso da sua parte, depois de tudo o que aconteceu. Observei Ana à distância, concentrada em seu castelo de areia, a língua presa entre os dentes em uma expressão de concentração que me lembrava André quando pequeno. "Não fiz por você ou por Vanessa, André. Fiz por Ana. Ela não tem culpa das decisões dos adultos ao seu redor." "Eu sei. Mesmo assim, obrigado." Mais silêncio, desta vez mais longo. Quase desliguei, achando que a conversa havia terminado, quando ele continuou. "Mãe, eu queria pedir desculpas. Por tudo. Pela mensagem sobre o cruzeiro, por ter permitido que Vanessa a tratasse daquela maneira por tanto tempo, por ter abusado da sua generosidade durante anos." Suas palavras me pegaram de surpresa. Não esperava um pedido de desculpas. Não tão direto. Não tão cedo. "O que mudou, André? Por que agora?" "Muitas coisas mudaram. Vanessa e eu estamos nos separando." A notícia não deveria ter me surpreendido, considerando tudo o que Helena havia me contado sobre as dificuldades que estavam enfrentando, mas ainda assim senti um aperto no peito. "Sinto muito ouvir isso." "Não sinta. Deveria ter acontecido há muito tempo. Acho que o incidente da casa foi apenas o estopim para percebermos que não estávamos bem há anos. Usávamos os problemas externos, dinheiro, trabalho, até mesmo você, como desculpa para não enfrentar os problemas entre nós." Olhei para Ana, ainda absorta em sua construção de areia, alheia à conversa que poderia mudar sua vida. "E Ana, como ela está lidando com isso?" "Ainda não contamos a ela. Estamos morando separados.
Vanessa continua na casa da mãe dela com Ana, e eu aluguei um pequeno apartamento perto do trabalho. Mas Ana acha que é temporário, que estou apenas mais perto do escritório por conveniência. Vocês precisam contar a ela, André. Crianças percebem mais do que imaginamos. Eu sei. Vamos contar, em breve. Mas primeiro queríamos organizar como será a guarda, para podermos dar respostas concretas quando ela perguntar. Mais uma pausa. O som das ondas quebrando na praia preenchia o silêncio entre nós. Mãe, eu estava pensando... Seria possível nos encontrarmos? Para conversar pessoalmente? A pergunta me fez hesitar. Parte de mim queria manter a distância, proteger-me de possíveis novas decepções. Mas outra parte reconhecia o esforço que aquele telefonema representava, a vulnerabilidade na voz do meu filho. Sim, podemos nos encontrar. Talvez na próxima semana? Seria ótimo. Obrigado, mãe. Marcamos para a quarta-feira seguinte, em um café à beira-mar perto do meu apartamento. Um terreno neutro, público o suficiente para evitar confrontos emocionais excessivos, mas reservado o suficiente para uma conversa sincera. Quando desliguei o telefone, Ana já havia terminado seu castelo e vinha correndo em minha direção. Vovó, vem ver! Fiz um castelo para princesas do mar. Acompanhei-a até a construção de areia, impressionada com os detalhes que ela havia acrescentado sozinha. Torres, uma ponte feita de gravetos, até mesmo uma bandeira improvisada com uma folha de palmeira. Está lindo, meu amor. Você tem muito talento. Ela sorriu, orgulhosa, e então perguntou com aquela curiosidade infantil que não conhece barreiras. Era o papai no telefone? Sim, era ele. Ele está bem? Ele anda triste ultimamente. Abaixei-me para ficar na altura dos olhos dela. Seu pai está passando por um momento difícil, mas vai ficar bem. Às vezes os adultos também ficam confusos e tristes. Sabia? Ela assentiu com seriedade. Eu sei. Mamãe também chora às vezes, quando acha que não estou olhando. Isso acontece, querida. Mas não se preocupe, eles vão encontrar um jeito de ficar bem de novo. Ela pareceu aceitar minha resposta, e logo voltou sua atenção para o castelo, decidindo que precisava de um fosso ao redor. Enquanto a ajudava a cavar, refleti sobre a conversa com André. Seria possível reconstruir nossa relação depois de tudo o que aconteceu? Eu estava disposta a tentar? Os dias até quarta-feira passaram lentamente. Ocupei-me com pequenas tarefas diárias, com caminhadas pela praia, com a leitura de livros que havia comprado recentemente. Tentei não criar muitas expectativas sobre o encontro com André. Seria o que tivesse que ser. Na quarta-feira, vesti-me com cuidado, nem formal demais, nem casual demais. Queria parecer serena, no controle, mesmo que por dentro sentisse uma mistura de ansiedade e esperança. Cheguei ao café alguns minutos antes do horário combinado. Escolhi uma mesa na varanda, de onde se podia ver o mar. Pedi um chá de camomila para acalmar os nervos e esperei. André chegou pontualmente. Parecia mais magro do que me lembrava, o rosto marcado por olheiras profundas. Vestia uma camisa simples e calça jeans. Nada da aparência sempre impecável que Vanessa tanto valorizava. Oi, mãe, disse ele, aproximando-se timidamente. Levantei-me para recebê-lo. Por um momento ficamos parados, sem saber exatamente como nos cumprimentar após tudo o que havia acontecido. Por fim, ele se inclinou e me deu um beijo hesitante na bochecha. Você está com boa aparência, disse ele, sentando-se à minha frente. Essa vida à beira-mar parece estar te fazendo bem. Estou me adaptando, respondi. E você? Como está se sentindo no novo apartamento? É pequeno, mas funcional. Não preciso de muito espaço estando sozinho. Pedi outro chá para mim e um café para ele. Conversamos sobre amenidades por alguns minutos. O tempo, o movimento na praia, nada que tocasse no cerne das questões entre nós. Então, após um longo gole de café, André finalmente abordou o assunto que nos havia reunido. Mãe, eu passei as últimas semanas pensando muito sobre tudo o que aconteceu.
sobre como te tratamos por anos, sobre como eu permiti que Vanessa ditasse os termos do nosso relacionamento com você. Mantive-me em silêncio, permitindo que ele continuasse. Foi errado. Tudo foi errado. A forma como aproveitamos da sua generosidade, como te excluímos quando não precisávamos de algo material, como te deixamos naquele porto. Sua voz falhou na última frase, e pude ver lágrimas se formando nos cantos de seus olhos. Sabe o que é pior? Eu sabia que era errado no momento em que enviei aquela mensagem. Mas estava tão habituado a ceder às vontades de Vanessa, tão condicionado a evitar conflitos com ela, que simplesmente obedeci. Por que, André? Por que permitiu isso por tanto tempo? Ele passou a mão pelo rosto, enxugando uma lágrima que escapou. No começo do nosso relacionamento, Vanessa falava muito sobre como você era controladora, como tentava manipular nossa vida. Na época, eu estava tão apaixonado que acreditei nela. Aceitei a versão dela sobre você, sobre nossa dinâmica familiar. E depois foi ficando cada vez mais difícil admitir que tinha cometido um erro, que tinha permitido que ela se colocasse entre nós. As palavras dele me machucavam, mas havia também um estranho alívio em finalmente ouvir a verdade. O mais irônico, continuou ele, é que quem realmente se mostrou controladora foi ela. Foi Vanessa quem determinou quando podíamos te ver, quando podíamos pedir sua ajuda, quando devíamos te afastar. E eu permiti. Por fraqueza, por comodismo, por medo de ficar sozinho. E agora? O que você quer, André? Ele olhou diretamente nos meus olhos, algo que não fazia há muito tempo. Quero pedir uma segunda chance, mãe. Não estou falando sobre dinheiro ou ajuda material. Não quero nada disso. Quero apenas a oportunidade de reconstruir nossa relação, de ser o filho que você merece. De permitir que você seja a avó que Ana precisa, sem restrições ou condições. Senti meu coração apertar. Era tudo o que eu queria ouvir por anos, e ainda assim havia uma hesitação. Uma parte de mim temia se abrir novamente, se tornar vulnerável às mesmas decepções. Não será fácil, André. Confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Eu sei, e estou disposto a esperar o tempo que for necessário, a provar dia após dia que mudei, que entendi meus erros. Olhei para o mar, para as ondas que quebravam na areia e voltavam para o oceano, em um ciclo interminável de idas e vindas. Talvez os relacionamentos fossem assim também, com seus fluxos e refluxos, seus momentos de proximidade e afastamento. Podemos tentar, disse finalmente, um dia de cada vez. O alívio no rosto de André foi visível. Ele estendeu a mão sobre a mesa, como que pedindo permissão para tocar a minha. Hesitei por um momento, mas então coloquei minha mão sobre a dele. Um pequeno gesto, um primeiro passo no longo caminho de reconstrução que tínhamos pela frente. 3 meses se passaram desde aquele encontro no café à beira-mar. A vida tomou um ritmo diferente, mais calmo em alguns aspectos, mais movimentado em outros. André e eu começamos a reconstruir nossa relação gradualmente, com pequenos gestos de aproximação de ambos os lados. Ele passou a me visitar regularmente, às vezes trazendo Ana, outras vezes vindo sozinho. Falávamos sobre o passado com uma honestidade que nunca tivemos antes. Sobre como ele se sentiu abandonado quando seu pai morreu. Sobre como eu trabalhei demais tentando compensar a ausência paterna. Sobre como Vanessa habilmente explorou essas fissuras em nossa relação. A separação deles foi oficializada com guarda compartilhada de Ana. Nos dias em que a menina ficava com André, frequentemente vinham me visitar. Criamos uma nova rotina. Café da manhã na minha varanda nos sábados, passeios pela praia, noites de jogos de tabuleiro, quando o tempo não permitia atividades ao ar livre. Vanessa, por outro lado, mantinha distância. Não fazia questão de me encontrar quando deixava ou buscava Ana, sempre enviando a menina sozinha até minha porta quando era sua vez. Helena continuava sendo a mediadora quando necessário,
o que, felizmente, tornava-se cada vez mais raro. Foi em uma tarde de domingo, enquanto André e eu preparávamos o almoço juntos, enquanto Ana assistia desenhos na sala, que ele mencionou algo que me deixou apreensiva. Mãe, Vanessa está pedindo uma parte maior do fundo educacional que você criou para Ana. Parei de cortar os legumes, olhando para ele com surpresa. Como assim? O fundo é exclusivamente para a educação de Ana quando ela completar 18 anos. Nenhum de vocês dois pode acessá-lo antes disso. André suspirou, parecendo desconfortável. Eu sei, expliquei isso a ela várias vezes, mas ela insiste que, como mãe, tem direito a determinar como o dinheiro deve ser usado. Ela quer antecipar parte do valor para matricular Ana em uma escola internacional particular já no próximo ano. E o que você acha disso? Acho que o fundo deve permanecer como está. Foi estruturado dessa forma por um motivo. Ana terá acesso a uma boa educação nas escolas regulares por enquanto, e o fundo garantirá sua faculdade no futuro. Voltei a cortar os legumes, processando a informação. Não me surpreendia que Vanessa estivesse tentando colocar as mãos no dinheiro do fundo. O que me surpreendia era a firmeza de André em resistir. Ela já falou com algum advogado sobre isso? Mencionou que estava explorando opções legais, mas duvido que encontre alguma. O fundo foi bem estruturado, Marcelo fez um ótimo trabalho. Assenti, grata pela precaução que tomamos ao estabelecer o fundo. E você? Como está se sentindo com toda essa situação? André parou o que estava fazendo e olhou pela janela da cozinha, em direção ao mar. Honestamente, aliviado. A separação foi difícil, especialmente por causa da Ana, mas era necessária. Só agora percebo como era sufocante estar naquele relacionamento. Como eu havia perdido minha própria voz, minha identidade. Está sendo difícil para Ana? No início foi. Ela tinha muitas perguntas, muitas inseguranças. Mas acho que estamos conseguindo proporcionar a estabilidade que ela precisa, mesmo em casas separadas. E ter você presente de forma regular na vida dela tem sido um grande conforto. Sorri, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. Por mais doloroso que todo o processo tivesse sido, parecia que estávamos encontrando um novo equilíbrio, uma nova configuração familiar que, de alguma forma, funcionava melhor para todos. 2 semanas depois, recebi uma ligação de Marcelo. Seu tom era sério, o que imediatamente me deixou alerta. Clara, Vanessa entrou com uma ação judicial contestando os termos do fundo educacional. Sentei-me, sentindo o estômago afundar. Em que base? Ela está alegando que, como mãe e guardiã legal de Ana, tem o direito de determinar como os recursos destinados à educação da filha devem ser utilizados. Está solicitando que pelo menos 30% do valor seja liberado imediatamente para custear uma escola particular internacional. E quais são nossas chances? Honestamente, bastante boas. O fundo foi estabelecido como uma doação com propósito específico, com termos claros que tanto André quanto Vanessa assinaram na época. Será difícil para ela argumentar contra isso agora. O que devemos fazer? Por enquanto, apenas responder formalmente à ação, reafirmando os termos originais do fundo e a intenção clara de que os recursos só sejam acessados quando Ana completar 18 anos. Após desligar, liguei imediatamente para André para informá-lo sobre a ação judicial. Ele já estava ciente. Vanessa o havia notificado antes de entrar com o processo. Sinto muito por isso, mãe. Tentei dissuadi-la, mas ela está determinada. Não se preocupe, André. Não é sua culpa. É sim, de certa forma. Se eu tivesse estabelecido limites claros desde o início do nosso relacionamento, talvez não tivéssemos chegado a esse ponto. Sua autocrítica me surpreendeu positivamente. O André de alguns meses atrás jamais teria assumido responsabilidade dessa forma. O que passou, passou. O importante agora é proteger o futuro de Ana. Concordamos em nos encontrar no dia seguinte para discutir como proceder. André sugeriu que tentássemos uma mediação antes que o caso avançasse muito no sistema judicial, e eu concordei. Se pudéssemos resolver a situação de forma amigável, seria melhor para todos,
especialmente para Ana. No entanto, a mediação provou-se infrutífera. Vanessa compareceu acompanhada de seu advogado, manteve uma postura inflexível durante toda a sessão e rejeitou qualquer proposta alternativa que não envolvesse a liberação imediata de parte do dinheiro. A educação de Ana não pode esperar até os 18 anos, insistiu ela. Como mãe, sei o que é melhor para minha filha, e isso inclui matriculá-la na Academia Internacional já no próximo semestre. O fundo foi criado especificamente para garantir o ensino superior de Ana, respondi calmamente. Existem excelentes escolas públicas para os anos fundamentais e médios. Típico, respondeu Vanessa com desdém. Sempre querendo controlar tudo, sempre achando que sabe mais que todos. André interveio antes que eu pudesse responder. Vanessa, por favor, não estamos aqui para trocar acusações. Estamos tentando encontrar uma solução que beneficie Ana. Mas não houve acordo. Saímos da mediação com a certeza de que o caso seguiria para o tribunal. Nas semanas seguintes, a tensão aumentou. Vanessa começou a dificultar as visitas de Ana, alegando compromissos de última hora ou indisposição da menina. Quando conseguíamos nos ver, Ana parecia confusa e ansiosa, claramente afetada pelo conflito entre os adultos ao seu redor. Em uma dessas visitas, enquanto brincávamos de montar um quebra-cabeças, Ana me fez uma pergunta que partiu meu coração. Vovó, você e a mamãe estão brigando por minha causa? Parei o que estava fazendo e olhei diretamente para ela. Não, meu amor. Nunca pense isso. Os adultos às vezes têm desentendimentos, mas nunca é culpa das crianças. Mas ouvi mamãe falando no telefone que você não quer que eu vá para uma escola boa. Respirei fundo, tentando encontrar palavras que uma criança de 5 anos pudesse entender. Ana, eu quero o melhor para você. Sempre. A escola onde você está agora é muito boa. E quando você for mais velha, haverá dinheiro guardado especialmente para você estudar em qualquer lugar que quiser. Ela pareceu refletir sobre isso por um momento, a testa franzida em concentração. Então por que a mamãe está brava? Às vezes os adultos discordam sobre o que é melhor e quando. Mas isso não significa que não te amamos muito, muito mesmo. A explicação pareceu satisfazê-la temporariamente, e ela voltou sua atenção para o quebra-cabeças. Mas a conversa ficou comigo pelo resto do dia, pesando em meu coração. Naquela noite, liguei para André e contei sobre a conversa com Ana. Ele suspirou pesadamente ao telefone. Vanessa está falando sobre o processo na frente dela. Já pedi várias vezes que não fizesse isso, que protegesse Ana dessas questões adultas, mas ela parece incapaz de separar as coisas. Isso não pode continuar, André. Ana está sofrendo. Eu sei. Vou conversar com meu advogado amanhã sobre a possibilidade de solicitar uma ordem judicial restringindo discussões sobre o caso na presença de Ana. Nos dias seguintes, fiz algo que não imaginava que faria. Liguei para Helena, a mãe de Vanessa. Helena, precisamos conversar sobre Ana. Eu já estava esperando sua ligação, Clara. Ela respondeu com um tom de cansaço. Sei que Vanessa está levando isso longe demais. Ana me perguntou se estamos brigando por causa dela. Ela está confusa, ansiosa. Isso não pode continuar. Helena suspirou do outro lado da linha. Vou falar com Vanessa novamente. Tento fazê-la entender que está prejudicando a própria filha com essa atitude, mas ela está diferente ultimamente. Mais dura, mais amarga. A separação a afetou profundamente, não apenas emocionalmente, mas também em termos de status. Ela tinha se acostumado a certo padrão de vida que agora não consegue manter. Isso não justifica usar Ana como peão nessa disputa. Concordo plenamente. Deixe comigo, vou tentar novamente. Após desligar, senti-me estranhamente aliviada por ter Helena como aliada nessa situação. Apesar de ser mãe de Vanessa, ela conseguia ver além das lealdades familiares e colocar o bem-estar de Ana em primeiro lugar. 2 dias depois, recebi uma ligação surpreendente de Marcelo. Clara, tenho novidades. Vanessa está propondo um acordo.
Que tipo de acordo? Ela está disposta a retirar a ação judicial contestando os termos do fundo educacional, com a condição de que você concorde em ajudar com os custos de uma escola particular para Ana. Não a internacional que ela queria inicialmente, mas uma boa escola particular na cidade. E esse dinheiro viria de onde? Do fundo? Não. Ela está propondo que você faça essa contribuição separadamente, deixando o fundo intacto para quando Ana completar 18 anos. Refleti sobre a proposta. Por um lado, era uma solução que evitaria um processo judicial prolongado e potencialmente desgastante para todos, especialmente para Ana. Por outro, parecia que Vanessa estava apenas encontrando outra maneira de ter acesso ao meu dinheiro. Posso pensar sobre isso e te dar uma resposta amanhã? Claro, Clara, não há pressa. Após desligar, sentei-me na varanda, observando o mar enquanto ponderava a situação. Lembrei-me de todas as vezes em que cedi às demandas financeiras de André e Vanessa ao longo dos anos, como isso havia estabelecido um padrão prejudicial em nosso relacionamento. Será que concordar com essa nova proposta não seria apenas perpetuar esse ciclo? Por outro lado, tratava-se da educação de Ana, minha neta, uma criança inocente em meio a todo esse conflito de adultos. Poderia eu negar-lhe acesso a uma boa escola particular se tivesse condições de ajudar? Decidi ligar para André antes de tomar qualquer decisão. O que você acha dessa proposta? Perguntei, depois de explicar os termos. Honestamente? Acho que é manipulação da parte de Vanessa. Ela sabe que você se importa com o bem-estar de Ana e está usando isso como alavanca. A escola pública onde Ana está matriculada é excelente, com professores dedicados e boa estrutura. Não vejo necessidade de mudança agora. Você acha que a proposta tem motivações financeiras, então? Sem dúvida. Vanessa sempre foi obcecada por status. Ter a filha em uma escola particular de prestígio é mais sobre a imagem que ela quer projetar do que sobre a qualidade real da educação. As palavras de André fizeram sentido. No entanto, não queria tomar uma decisão baseada apenas em ressentimentos do passado. Vou visitar a escola de Ana amanhã, decidi. Quero ver por mim mesma como é o ambiente, conhecer os professores, antes de decidir qualquer coisa. Ótima ideia, mãe. Posso avisar a coordenação que você irá. Eles são muito abertos a visitas de familiares. Na manhã seguinte, vesti-me com cuidado e dirigi até a escola pública onde Ana estudava. Era um prédio simples, mas bem conservado, com um pátio amplo e colorido onde as crianças brincavam durante o intervalo. A coordenadora pedagógica, uma mulher de meia-idade com um sorriso gentil, recebeu-me em sua sala. Senhora Clara, é um prazer conhecê-la. Ana fala muito sobre a avó que mora perto do mar. Conversamos por quase 1 hora sobre a filosofia educacional da escola, o currículo, as atividades extracurriculares disponíveis. Em seguida, ela me levou para conhecer as instalações. Salas de aula bem equipadas, biblioteca aconchegante, laboratório de ciências modesto, mas funcional, sala de artes cheia de trabalhos coloridos feitos pelos alunos. Ao passar pela sala de Ana, pude vê-la através da janela, sentada em um círculo com outras crianças, participando animadamente de uma atividade de leitura. Ela parecia feliz, envolvida, perfeitamente adaptada àquele ambiente. Voltei para casa com a mente mais clara. Liguei para Marcelo e comuniquei minha decisão. Vou recusar a proposta de Vanessa. A escola onde Ana está atualmente é excelente e não vejo razão educacional para uma mudança neste momento. Se o caso for a julgamento, estou preparada. Marcelo pareceu aliviado. Acho que é a decisão correta, Clara. Ceder a essa demanda agora só abriria precedente para futuras solicitações. Nos dias seguintes, como esperado, Vanessa intensificou seus ataques. Ligações raivosas para André. Mensagens indiretas nas redes sociais, até mesmo uma tentativa de restringir ainda mais minhas visitas com Ana. Mas desta vez, eu não cedi à pressão. Mantive-me firme, segura de que estava fazendo o que era certo para todos os envolvidos, especialmente para minha neta. O caso foi finalmente a julgamento 1 mês depois. Sentada no tribunal,
Observei Vanessa do outro lado da sala, impecavelmente vestida e maquiada, projetando uma imagem de mãe preocupada e dedicada. André sentou-se ao meu lado, uma presença silenciosa, mas reconfortante. O juiz, um homem de meia idade com expressão séria, ouviu os argumentos de ambos os lados com atenção. O advogado de Vanessa enfatizou seu papel como mãe e guardiã principal, seu direito de tomar decisões educacionais pela filha. Marcelo, por sua vez, apresentou os termos claros do fundo educacional, as assinaturas de ambos os pais concordando com as condições e ressaltou a qualidade da escola pública que Ana já frequentava. Após deliberar, o juiz anunciou sua decisão. O fundo educacional permaneceria intacto conforme estabelecido originalmente, com os recursos disponíveis apenas quando Ana completasse 18 anos. A escolha da escola atual para Ana foi mantida, com a ressalva de que qualquer mudança futura deveria ser decidida conjuntamente por ambos os pais. Ao sair do tribunal, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por ter protegido o futuro educacional de Ana, tristeza por termos chegado ao ponto de precisar de uma intervenção judicial para resolver algo que deveria ter sido decidido em família. André apertou minha mão gentilmente. Obrigado por se manter firme, mãe. Isso não foi fácil para nenhum de nós. Espero que agora possamos seguir em frente, focar no que realmente importa, o bem-estar de Ana. Esse sempre foi seu objetivo, não é? Mesmo quando vendeu a casa, mesmo quando estabeleceu o fundo educacional. Sempre pensando no longo prazo, no que seria melhor para todos nós. Suas palavras me tocaram profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, senti que meu filho realmente me via, não como um banco ou como uma figura a ser manipulada, mas como alguém que, apesar dos erros e das decisões difíceis, sempre agiu por amor. Na semana seguinte, recebi uma visita inesperada. Helena bateu à minha porta em uma tarde chuvosa, carregando um guarda-chuva encharcado e uma expressão pesarosa. Posso entrar, Clara? Precisamos conversar. Convidei-a para a sala e ofereci um chá quente, que ela aceitou com gratidão. Por alguns minutos ficamos em silêncio, apenas o som da chuva contra as janelas preenchendo o ambiente. Vanessa está se mudando, disse ela finalmente. Conseguiu um emprego em outra cidade, a quase 800 quilômetros daqui, e quer levar Ana com ela. A notícia caiu como uma bomba. Ela pode fazer isso? Depois da decisão judicial sobre a guarda compartilhada? Legalmente, é complicado. Ela precisaria da autorização de André ou de uma nova decisão judicial. Mas estou aqui porque acho que você precisa saber que ela está determinada a fazer isso, com ou sem permissão. Você acha que ela tentaria... Helena baixou os olhos. Não posso afirmar com certeza, mas conheço minha filha. Quando ela coloca algo na cabeça, especialmente quando se sente acuada ou derrotada. Não precisei que ela completasse a frase. O significado estava claro. Vanessa poderia tentar levar Ana sem autorização, efetivamente sequestrando a própria filha. Já contou isso a André? Vou encontrá-lo depois daqui. Achei que você também precisava saber, para estarmos todos atentos. Agradeci a Helena por sua honestidade e lealdade para com o bem-estar de Ana, apesar dos laços de sangue com Vanessa. Depois que ela partiu, liguei imediatamente para Marcelo para informá-lo sobre a situação e pedir orientação. Os dias seguintes foram de intensa vigilância e preparação. André solicitou uma ordem judicial preventiva, proibindo Vanessa de levar Ana para fora da cidade sem sua autorização expressa. A escola foi notificada para não liberar a menina para ninguém além dos pais e pessoas previamente autorizadas. Organizamos um sistema de rodízio para garantir que Ana nunca estivesse sozinha com Vanessa por períodos prolongados. Em meio a toda essa tensão, tentávamos proteger Ana, manter uma aparência de normalidade em sua rotina. Ela continuava vindo me visitar aos domingos, continuávamos construindo castelos de areia e coletando conchas na praia.
Mas havia uma sombra pairando sobre nós, uma apreensão constante de que, a qualquer momento, poderíamos perder aquela pequena menina para a amargura e o ressentimento de sua mãe. 2 meses se passaram desde a tentativa frustrada de Vanessa de mudar-se com Ana para longe. As medidas legais que tomamos funcionaram como esperado. A ordem judicial impedindo a saída da criança da cidade sem autorização de ambos os pais foi concedida. E Vanessa, percebendo que não conseguiria realizar seu plano, acabou recusando a oferta de emprego em outra cidade. O clima, no entanto, permaneceu tenso. Vanessa tornou-se ainda mais amarga, mais difícil nas negociações sobre a rotina de Ana. Cada decisão, por menor que fosse, transformava-se em uma batalha. Qual roupa Ana deveria usar para a escola, que atividades extracurriculares frequentar, até mesmo o corte de cabelo da menina, tudo virava motivo para discórdia. André, por outro lado, parecia ganhar confiança e assertividade a cada dia. Não mais se intimidava com as explosões de Vanessa, não mais cedia às suas manipulações. Estabelecia limites claros e os mantinha, sempre focando no bem-estar de Ana acima de tudo. Quanto a mim, encontrei um novo equilíbrio em minha vida. Meu apartamento à beira-mar tornou-se realmente um lar, não apenas um refúgio temporário. Decorei-o com cuidado, plantei flores na varanda, pendurei fotos nas paredes, não apenas do passado, mas também novas memórias que estávamos construindo. Ana tinha seu próprio espaço ali, um pequeno quarto com cama, brinquedos e livros para os finais de semana que passava comigo. Foi em uma dessas manhãs tranquilas, enquanto preparava o café da manhã na cozinha, que recebi uma ligação de Helena. Seu tom era urgente, preocupado. Clara, aconteceu algo. Vanessa desapareceu com Ana. Senti meu coração acelerar instantaneamente. Como assim desapareceu? Ela deveria ter deixado Ana na escola hoje de manhã, mas nunca chegou lá. O telefone dela está desligado, não está em casa, não apareceu no trabalho. Já avisei André, ele está indo à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Minhas mãos tremiam enquanto desligava o telefone. Imediatamente peguei minha bolsa e as chaves do carro, dirigindo até a delegacia, onde sabia que André estaria. No caminho, 1000 cenários passavam pela minha cabeça, nenhum deles reconfortante. Quando cheguei, André já estava prestando depoimento a um policial. Seu rosto estava pálido, tenso, as olheiras denunciando que provavelmente não havia dormido bem na noite anterior. Já acionamos o sistema de alerta para crianças desaparecidas, informou o policial. As fronteiras estaduais foram notificadas, assim como aeroportos, rodoviárias e ferroviárias. A ordem judicial impedindo a saída da menor da cidade sem autorização de ambos os genitores também já está no sistema. E agora o que fazemos? Perguntou André, a voz embargada. Vão para casa e aguardem. Deixem um telefone de contato sempre disponível. Enquanto isso, tente lembrar de algum lugar onde sua ex-esposa poderia ter levado a criança. Parentes, amigos, locais de férias anteriores, qualquer coisa pode ser uma pista valiosa. Saímos da delegacia com a sensação de impotência que só quem já passou por situação semelhante pode compreender. André decidiu ir para meu apartamento em vez de voltar para o seu. Não queria ficar sozinho, e eu também preferia tê-lo por perto durante aquele momento angustiante. Sentados na minha sala, tentávamos listar possíveis lugares onde Vanessa poderia ter levado Ana. A família dela era pequena, apenas Helena e um tio idoso que morava no interior. Amigos próximos? Poucos, e a maioria em comum com André. Improvável que ajudassem em algo tão sério quanto um potencial sequestro de criança. Espere, disse André subitamente. O namorado de faculdade dela. Como era mesmo o nome? Ricardo. Ricardo Mendes. Eles mantiveram contato ao longo dos anos, mesmo depois que nos casamos. Ele se mudou para o Uruguai há uns 5 anos. Você acha que ela tentaria cruzar a fronteira com Ana? Não sei, mas é uma possibilidade. Vou ligar para o delegado e passar essa informação.
Enquanto André falava ao telefone, recebi uma mensagem de Helena. Encontrei algo no quarto de Vanessa. Venham rápido. Pegamos o carro novamente e dirigimos até o apartamento de Helena, onde Vanessa havia estado morando com Ana desde a separação. Helena nos esperava na porta, visivelmente perturbada. Encontrei isso escondido em uma gaveta, disse ela, entregando um envelope a André. Dentro havia passagens de ônibus para o Uruguai, em nome de Vanessa e Ana, e uma carta manuscrita endereçada a Helena. Mãe, quando você ler isso, já estaremos longe. Não posso mais suportar ver minha filha sendo manipulada por Clara e André. Não posso permitir que ela cresça achando que dinheiro e poder são mais importantes que amor e família. Vou levá-la para um lugar onde poderemos recomeçar, onde seremos apenas nós duas, sem interferências externas. Por favor, não tente nos encontrar. Isto não é um adeus, é apenas um até logo. Um dia, quando tudo se acalmar, entraremos em contato novamente. Com amor, Vanessa. André leu a carta em voz alta, a raiva crescendo visivelmente em seu rosto. Manipulação? Dinheiro e poder mais importantes que amor? Como ela pode distorcer tudo dessa maneira? Helena parecia envergonhada, destruída pela situação. Sinto muito. Deveria ter percebido antes, deveria ter feito mais para impedir que chegássemos a esse ponto. Não é sua culpa, Helena, disse eu, colocando uma mão em seu ombro. Vanessa é adulta, faz suas próprias escolhas. André já estava ao telefone novamente, desta vez com o delegado passando as novas informações. As passagens de ônibus, o possível destino no Uruguai, o nome do amigo que poderia estar abrigando-as. Nas horas seguintes, vivemos em um estado de tensão constante. O telefone sempre ao alcance, pulando a cada notificação, esperando notícias que não vinham. Helena preparou café, depois chá, depois uma refeição leve que ninguém conseguiu comer. A noite caiu, e ainda estávamos todos na sala, exaustos, mas incapazes de descansar. Foi quase à meia-noite que o telefone de André finalmente tocou com uma ligação da delegacia. Senhor André? Temos notícias da sua filha. Ela foi encontrada em um hotel na fronteira com o Uruguai, com a mãe. Ambas estão bem fisicamente. A polícia local está mantendo-as sob custódia até que possamos resolver a situação legalmente. André desabou no sofá, lágrimas de alívio escorrendo pelo seu rosto. Graças a Deus. Quando posso vê-la? Como faço para trazê-la de volta? Um oficial da vara de família entrará em contato amanhã cedo para orientá-lo sobre os próximos passos. Por enquanto, sua filha está segura, e é isso que importa. Após desligar, André nos abraçou, primeiro a mim, depois a Helena. Éramos um trio improvável, o filho, a mãe e a ex-sogra, unidos pelo amor a uma pequena menina que, sem saber, havia se tornado o centro de uma tempestade familiar. O que acontece agora? Perguntou Helena, a voz embargada. Vanessa provavelmente enfrentará consequências legais por tentar tirar Ana do país sem autorização, respondeu André. Quanto à guarda, não sei. Tudo mudou agora. Os dias seguintes foram de intensa atividade legal. André viajou até a fronteira para buscar Ana, acompanhado de um oficial da vara de família. Vanessa foi temporariamente detida para prestar depoimento, mas liberada em seguida, com a condição de não se aproximar de Ana sem supervisão judicial até que o caso fosse resolvido. Quando finalmente vi minha neta novamente, 3 dias após seu desaparecimento, ela parecia confusa, abalada pela experiência, mas fisicamente bem. Abraçou-me com força quando me viu, enterrando o rostinho no meu pescoço, como fazia quando era ainda menor. Vovó, a mamãe disse que a gente ia morar em outro país, só nós duas, mas eu não queria ir sem me despedir de você e do papai. Eu sei, meu amor. Às vezes os adultos tomam decisões erradas, mesmo achando que estão fazendo o certo. O importante é que você está aqui agora, segura, e nós todos te amamos muito. Nas semanas seguintes, a situação legal foi se definindo.
Vanessa perdeu a guarda compartilhada, tendo apenas direito a visitas supervisionadas até que completasse um programa de terapia familiar. André tornou-se o guardião principal de Ana, com a responsabilidade de garantir que a menina mantivesse contato regular com a mãe, desde que em ambiente seguro e controlado. Helena, surpreendentemente, tornou-se uma aliada valiosa nesse processo. Apesar da dor de ver a filha enfrentando consequências tão sérias por suas ações, ela reconhecia a necessidade de priorizar o bem-estar de Ana. Ofereceu-se para supervisionar algumas das visitas entre mãe e filha, criando um ambiente neutro e acolhedor para ambas. 6 meses após o incidente, encontrávamo-nos em uma situação que jamais teria imaginado quando tudo começou. Ana vivia principalmente com André, em um apartamento maior que ele havia alugado próximo à minha casa. Eu a buscava na escola 3 vezes por semana. Passava as tardes com ela até que André saísse do trabalho, e nos finais de semana, frequentemente nos reuníamos para atividades em família. Vanessa, após completar metade do programa de terapia, começava a mostrar sinais de mudança. As visitas supervisionadas com Ana tornavam-se gradualmente menos tensas, e ela parecia finalmente aceitar a nova realidade, focando mais em reconstruir um relacionamento saudável com a filha do que em lutar contra as circunstâncias. Em uma tarde de domingo, enquanto André e eu conversávamos na varanda observando Ana brincar na areia da praia em frente ao meu apartamento, ele me surpreendeu com uma pergunta. Mãe, você se arrepende de ter vendido a casa? Refleti por um momento antes de responder. Não, não me arrependo. Foi uma decisão drástica, sim, e dolorosa para todos nós na época. Mas olhe onde estamos agora. Fiz um gesto abrangendo a cena à nossa frente. Ana construindo alegremente um castelo de areia. O mar calmo ao fundo, nós dois sentados lado a lado como não fazíamos há anos. Se eu não tivesse tomado aquela atitude, provavelmente ainda estaríamos presos no mesmo ciclo tóxico. Você, infeliz em um casamento que não funcionava, mas sem coragem de sair. Eu, sendo usada financeiramente e ignorada emocionalmente. E Ana, crescendo em meio a tudo isso, absorvendo padrões disfuncionais que carregaria para sua própria vida adulta. André assentiu lentamente. Acho que você está certa. Foi como um despertar doloroso, mas necessário, para todos nós. Inclusive para Vanessa, acrescentei. Ela está tendo que enfrentar suas próprias questões agora, coisa que provavelmente nunca faria se continuássemos na mesma dinâmica. Sabe o que mais me impressiona? Disse André, olhando diretamente para mim. Que apesar de tudo o que aconteceu, você nunca usou Ana como arma, nunca tentou afastá-la de Vanessa, nunca falou mal da mãe dela, sempre priorizou o relacionamento delas, mesmo quando Vanessa tentou levar Ana para longe. Ana merece ter uma mãe e uma avó em sua vida. Nunca se trata de ganhar ou perder quando o que está em jogo é o bem-estar de uma criança. Ana veio correndo em nossa direção, os cabelos molhados de maresia, o rosto iluminado por um sorriso genuíno. Vovó, papai, venham ver meu castelo. Fiz um lugar especial para cada um de nós, até para a mamãe quando ela puder vir à praia conosco. Levantamo-nos e a seguimos até a beira da água, onde um elaborado castelo de areia se erguia, decorado com conchas coloridas e pequenas bandeiras feitas de gravetos e folhas. Ana apontou para cada seção do castelo, explicando quem ficaria onde em sua fantasia arquitetônica. Olhando para aquela cena, minha neta orgulhosa de sua criação, meu filho ao meu lado, o mar estendendo-se infinitamente no horizonte, percebi que, por mais doloroso que tivesse sido o caminho, havíamos chegado exatamente onde precisávamos estar. Não era uma família perfeita, nem uma situação ideal. Havia cicatrizes, havia lembranças dolorosas, havia ainda muitos desafios pela frente. Mas havia também amor, respeito, limites saudáveis e a compreensão de que relacionamentos verdadeiros não se baseiam em conveniência ou exploração, mas em reciprocidade e genuíno cuidado. A casa que vendi havia sido apenas uma estrutura física, um conjunto de paredes e telhados. O verdadeiro lar, descobri,
Não era um lugar, mas as pessoas com quem escolhemos compartilhar nossa jornada, as relações que construímos com base em respeito mútuo e a paz que encontramos quando finalmente aprendemos a valorizar a nós mesmos tanto quanto valorizamos aos outros. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu e o mar de tons alaranjados, Ana pegou minha mão de um lado e a de André do outro. "Este é o melhor dia de todos", declarou ela com a convicção que só as crianças possuem. E, naquele momento, eu não poderia concordar mais. Depois da tempestade, havíamos encontrado não apenas a calma, mas também a clareza. Depois da dor, havíamos redescoberto não apenas a alegria, mas também a sabedoria. E depois de tanto tempo priorizando os outros, eu finalmente havia aprendido a mais importante das lições: que para realmente amar alguém, primeiro precisamos respeitar a nós mesmos. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.